Uma coisa, penso, estamos todos de acordo. Já lá vão praticamente 2 anos em que nos vemos diante de uma situação anómala na sociedade, na Igreja e, evidentemente, também nas nossas famílias, e por isso temos a certeza que existirá um antes e um depois e que nada será igual, mesmo se nós temos a vontade de que tudo não tenha grandes mudanças. Mas nós continuamos a sorrir e, embora poucos aqui presentes, devido a todas as limitações que nos são impostas, nós continuamos com os nossos olhares a sorrir uns aos outros e a expressar a vontade de viver a espiritualidade comunitária que faz parte do nosso ADN e de que nós necessitamos. Não há nada mais que eu deseje de poder, brevemente, quando estou à saída a cumprimentar as pessoas, de poder novamente abraçá-los e dar um forte abraço. E sem as limitações que nós temos hoje, que mais parece que estamos a entrar num lugar esterilizado quase, mas isso não impede que a nossa vida espiritual seja ativa. E por isso é que me parece que a lição desta semana e o texto a memorizar desta semana deve realmente marcar cada um de nós. E deve continuar e acompanhar-nos na resiliência, nas diligências que ainda temos para fazer. O texto vem, e vocês podem olhar para o vosso tremensário e abrir as vossas Bíblias, do Salmo 27, e é logo o primeiro versículo. Quem é que se sente com coragem para ler esse texto? 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Uma pergunta, não é? São 2 perguntas. Este texto vai ter aqui 3 palavras que vai fazer com que seja um dos textos preferidos de um dos grandes reformadores, que foi Calvino. Ele teve muita coisa errada, muito disparate, sobretudo na sua vida, muita falta de coerência, mas trouxe-nos coisas importantes. E uma delas é a percepção que ele tem e que ele traz precisamente neste texto, neste salmo, que ele chama o salmo tónico, porque dá alento, dá encorajamento. E reparem que as expressões que nós aqui vamos encontrar e que marcam isso mesmo é, primeiro, luz, segundo, salvação e terceiro, fortaleza. Reparem que este é um salmo que, inclusivamente, é recitado todos os dias no ritual judaico moderno, no 6º mês de preparação para o ano novo. Para que ninguém se esqueça deste tríptico. O Senhor é a luz, Ele é a salvação, Ele é a fortaleza. E o termo que nós encontramos aqui de luz, ele faz referência àquele momento em que, na criação, pela presença de Deus, passou-se das trevas à luz. Em que as coisas mudam por completo. E essa é a primeira lição que nos importa tomar nota. O que é que isso quer dizer? Quando Deus se manifesta na nossa vida, quando realmente nós deixamos que Ele se manifeste, nada fica igual. E o seu poder se manifesta. É por isso que a segunda é a salvação. É uma afirmação concreta da parte de David.
Mas depois ele utiliza o terceiro termo, a fortaleza. E o contexto deste salmo é muito provavelmente 1 Samuel 22, onde David é perseguido, onde David se encontra numa situação extremamente delicada e que a sua vida está posta em causa, em que ele podia dizer, mas Senhor, eu estava tão tranquilo no meio das minhas ovelhas, lutava lá de vez em quando com um leãozito, mas porquê é que tu vens me incomodar com isto tudo? Ele podia perfeitamente dizer, Senhor, a partir de agora deixa-me em paz, eu retiro-me. Não quero saber mais do teu chamado, não quero saber mais daquilo que tu me tens posto. Mas não é nada disso que ele faz. É por isso que este salmo ecoa até nós hoje como um salmo de encorajamento. É por isso que ele diz, e que estas palavras têm importância para nós. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. O que é que eu tenho a temer? E ele resume, o Senhor é a força, a fortaleza da minha vida. Reparem, quando os descobridores portugueses chegavam a qualquer lado, uma das primeiras coisas que eles faziam era construir um forte. Lá, para marcar a presença, mas ao mesmo tempo para se poderem defender. O Senhor é essa fortaleza ao nosso redor, no meio de todas as adversidades. Porquê que eu tomei este tempo para introduzir a lição por aqui? Porque muitas das vezes, e no que diz respeito ao tema desta semana, eu tenho ouvido, e sobretudo nesta altura, com todas as questões de Covid, que têm levantado coisas que estavam em berne, estavam por baixo, e que agora fazem à superfície. Muitas vezes ouvir dizer, mas se Deus está conosco, não temos mais problemas. Se realmente tu és um homem e uma mulher de fé, nada de mal vai-te acontecer. Ou então ao contrário. Mas se tu não foste abençoado com a cura, e imediatamente, é porque o teu relacionamento com Deus não é bom ou porque há pecado escondido. O que me choca é que isto não é novo, porque já era a atitude no tempo de Jesus que existia. Mas não há nada mais distante da própria verdade bíblica do que isto. E é isso que nós vamos ver durante a lição desta semana, neste resumo, sobretudo com dois casos de estudo que nos são trazidos. Este ano foi um ano particular. Wimbledon, o grande Open de ténis de Wimbledon, foi marcado desde o começo por duas situações estranhas com as senhoras. A primeira foi Serena Williams, que era uma das candidatas a ganhar, que logo na primeira ronda desistiu por razões de saúde. Mas a outra que ainda fez mais foi de Naomi Osaka, que tinha ganho um grande slam ainda recentemente e que esperava-se que ela o pudesse repetir. Ela vai desistir de todas as conferências de imprensa, ela vai desistir de todas as atividades públicas, e vocês sabem porquê? Qual era a resposta que ela dava porquê? Fez correr muita tinta, porque ela diz que precisava de tomar conta dela e que psicologicamente ela não tinha condições para fazer face a isso. Ainda mais chamou a minha atenção que agora, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, uma moça super campeã, continua a ser a mais medalhada de sempre na sua área, Simone Biles, americana, desiste das provas para as quais ela ia de certeza ganhar medalhas,
porque ela diz que precisava de se cuidar psicologicamente, porque estava com problemas de depressão. Porquê é que eu menciono isto? Porque para mim está relacionado com a lição desta semana. Um dos comentários que eu pude ouvir por parte de cristãos era: se eles fossem cristãos, nada disto acontecia. Vamos ver os casos que nos traz aqui, que nos ajudam a compreender. O primeiro deles encontramos no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 1 até 4. E eu vou pedir a uma outra pessoa que possa ler. Marcos 2, 1 a 4. Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Quem é que me resume o que aqui se passou, por palavras vossas? Rapidamente. Como é que nós podíamos contar esta história? O que é que se passa aqui? Jesus está no centro deste episódio. Onde é que ele se encontra? Tenho que falar mais alto porque com as máscaras eu não vejo se vocês fazem movimento. Portanto, ele estava numa cidade, Cafarnaum, dentro de uma casa. Dentro de uma casa, e a casa estava cheia ou vazia? Estava cheia. Cheia, a abarrotar pelas costuras. Exatamente. E tudo parece normal. Tudo parece normal. E o que é que acontece que faz com que este episódio se relate aqui? Nessa cidade jazia, portanto, um homem, e que não consegue chegar até Jesus, e depois há os amigos. Qual era a particularidade desse homem? Era paralítico, portanto ele não consegue chegar até Jesus, e 4 amigos, portanto, vão ao telhado e fazem-o descer pelo telhado para ele ir à presença de Jesus. Há aqui uma lição imediata para mim, é que há uma questão que tem a ver até com a própria evangelização. Nós pensamos muitas vezes que para entrar na igreja é só pela porta. Mas aqui mostra-nos que às vezes pode-se entrar pela janela ou até pelo telhado. A vontade própria de lá chegar é extremamente importante. E a vontade que este homem paralítico, mas também a capacidade dos amigos, que são verdadeiros amigos, de poder levá-lo até Cristo. Ele queria estar com Cristo. Porquê? Qual era a expectativa que ele tinha? Ele conhecia-o, ou seja, já tinha ouvido falar. Não quer dizer que ele o conhecesse pessoalmente. Exatamente. Mas a sua reputação precedia-o e ele tinha confiança nele por aquilo que ele tinha ouvido. E por ele ouvir e por ele saber, ele tinha a certeza que Jesus podia fazer alguma coisa por ele. E o que é que ele esperava que Jesus pudesse fazer por ele? A cura. Segunda, pronto, ele queria a cura. Não, sem dúvida nenhuma, ele esperava poder ver o seu corpo curado. Em situação de saúde completamente diferente daquela que ele tinha. Mas eu penso que ele também queria a cura, não digo espiritual, mas havia muita coisa na vida dele que ele sabia que não estava bem. Ele precisava do alívio dessa carga que ele tinha, sobretudo por coisas que ele não tinha feito muito bem. Essa era a carga que os fariseus e os outros punham sobre ele. Que o texto não nos dá indicações que ele próprio estivesse. Mas é claro que ele não fica hermeticamente fechado àquilo que ele ouve e àquilo que se passa. Qual era a acusação que naquele momento era feito, não apenas neste caso, mas que era feito por uma pessoa na situação dele?
Então, era que as pessoas, acontecia-lhes coisas más, ou ficavam doentes, ou tinham algum problema, porque elas tinham pecado contra Deus. Se não fosse elas, Tinha sido a família. tinha sido os seus progenitores. Isto realmente era, punha aqui um problema. Há aqui uma situação um bocadinho paralela que os próprios fariseus estavam atrás de Jesus, e por isso eles estavam extremamente atentos ao que ali se passa. E o que é que Jesus vai fazer? Pelo texto, Deus perdoa-lhe os pecados. Ou seja, ele vai negar aquele ensinamento que os judeus, ou que os escribas, impunham sobre as pessoas, que era a consequência, estás assim porque fizeste alguma coisa de errado e estás a ser castigado. Peço desculpa, pastor. Eu acho, portanto, esta primeira reação vai fazer libertá-lo de uma pressão que era colocada sobre ele, por ele e por muitos outros, incorreta. Ou seja, ele vivia uma pressão psicológica e automaticamente Jesus, ao dizer estas palavras, ele automaticamente liberta-o daquela pressão psicológica. Isso em relação a ele e em relação aos seus acusadores. Aqueles que diziam que isso era a base de tudo. Era mais um motivo para a polémica, era mais um motivo para acusar... O problema é que Jesus, se ele tivesse curado fisicamente logo no começo, ele ia ser acusado de uma coisa. Como ele é acusado de outro. Mas a verdade é que Jesus demonstra aqui uma estratégia. E é por isso que ele vai pôr a pergunta, e o texto vai-nos demonstrar. O que é mais fácil? É dizer a alguém, os teus pecados são perdoados, ou dizer a alguém, pega na tua esteira, levanta-te e anda? O que é que vocês acham? Se vocês estivessem a observar aquela cena, como é que vocês se sentiriam? Qual seria a vossa reação? O que é que Jesus está a demonstrar com estes dois passos de um mesmo milagre? Não se esqueçam que estamos no mesmo milagre. O que é que ele está a demonstrar? Penso que estava a demonstrar que era divino, que era filho de Deus e era Deus. Uhum. Eu ia dizer que não só é importante a cura física, mas primeiro do que a cura física, é importante curar espiritualmente. E depois da cura espiritual, então Deus vai fazer outro trabalho. Não é? Mas, parece-me evidente que Jesus está a mostrar que ele tem o poder, o mesmo poder que na criação. Na criação ele teve o poder de criar, agora tem o poder de regenerar. Mas que as circunstâncias contam também para isso. Se calhar esta lição devia mais estar a ser passada por um médico que por um pastor. Mas a verdade é que a primeira grande lição com este exemplo que aqui temos é que há uma ligação direta, muitas vezes, entre o que se passa aqui e aqui e o que se passa no invólucro total. Não podemos separar as coisas. Ainda recentemente, e perdoem-me esta nota mais pessoal, eu estava com o meu médico por causa de uma situação de saúde, e ele dizia-me assim, eu não sei porquê, mas a sua atitude de vida reduziu
em metade o tempo habitual da cura deste problema. Os medicamentos são os mesmos, os procedimentos são os mesmos, mas foi com uma aceleração muito grande, que é caso raro. E a única coisa que eu vejo é a sua atitude de vida e a perspectiva de vida. E ele pergunta-me de onde é que isso vem. É evidente que foi uma oportunidade extraordinária para testemunhar daquilo que o Senhor faz com cada um de nós. Mas é claro que aqui o Senhor está a mostrar que Ele vai ao fundo dos problemas e que ninguém que vem junto dele sai sem resposta ou sem consequências diretas dessa presença. Mas, meus irmãos, esta história e a lição desta semana, neste primeiro exemplo, deixa-nos bem claro isso. Nós temos necessidade de ajudar, mas não é ajudar a acrescentar cargas em cima das pessoas, com a culpabilização que pode vir por atitudes que não são sempre bíblicas. E mesmo quando as coisas são bíblicas no detalhe e no pé da letra, nós temos que compreender, da mesma forma que Jesus, as circunstâncias e o envolvimento para a pessoa e poder ajudá-la. O segundo exemplo vem do Velho Testamento. E é engraçado que eles põem primeiro o Novo e depois o Velho. E o segundo exemplo trata-se de um dos heróis da fé. Alguém extremamente extraordinário e que cada vez que eu estudo sobre ele me admira. Elias. Vamos ler em 1 de Reis, vamos abrir as nossas Bíblias aí, 1 de Reis, e vamos guardar aí no capítulo 18 e depois 19, onde também vamos ver. Esta é uma história que todos nós conhecemos, desde os nossos tempos na escola sabatina. Outras pessoas, quem é que nos pode resumir a história? Para que não seja um diálogo entre mim e o Tavira. Elias era um homem de Deus. Uhum. E foi muito sofredor por as ameaças que teve. E então teve que abandonar e fugir. E o que é que aconteceu a Elias? Elias teve uma grande depressão. Já estamos muito longe na história. Ainda tem muita coisa antes que nos é importante. Porque ele era um grande profeta. O que é que acontece? Nós temos, para centrar a história, temos dois campos, Elias e do outro lado quem? Os profetas de Baal. E é neste contexto que as coisas se vão passar e é extremamente importante que nós voltemos um bocadinho atrás antes de chegar aí. O que é que acontece com Elias e Baal? Continuo, mas volto um bocadinho atrás, faça o... Elias ficou muito assustado e fugiu, mas houve uma grande batalha entre esses profetas falsos. Eu vou ajudar um bocadinho então. Reparem o que acontece. Primeiro ponto alto. Baal, eles fazem um barulho tremendo e nada acontece. Elias, o texto vai mesmo dizer que é na calma e na tranquilidade que o Senhor intervém. Uma grande vitória é o fogo que desce do céu. Um ponto alto. Ele está de tal maneira entusiasmado que o que é que ele vai fazer? Fazendo o quê? O rego e a água. Portanto, a intenção era demonstrar que, apesar de todas as dificuldades,
o poder de Deus está acima de tudo isso. Retirar todas as dúvidas. Que à volta ninguém pudesse ter dúvidas. Só que isso vai-lhe dar uma adrenalina e um sentimento de grandeza tal, quase que vamos ver aqui um movimento quase bipolar. Ele vai estar de tal maneira entusiasmado, que o que é que ele vai fazer depois disso tudo? Já ouvi para aí. De Baal, sejamos precisos. É verdade. Ele vai pegar na espada e vai fazer uma carnificina dos profetas de Baal. Eu tenho uma pergunta muito inocente a pôr aqui. Quem é que lhe mandou fazer isso? Alguma vez Deus disse-lhe para fazer isso? Vocês vejam o contraste. Por isso é que é importante esta parte antes de chegarmos à parte final. O texto inclusivamente diz que o Senhor se manifesta na calma e na tranquilidade. Ora, isto não tem nada a ver com isso. Nem sequer a atitude de Deus em relação ao pecador, nem ao vencido. Mas ele foi um pico tão grande de coragem, de entusiasmo, radical. Sim. Eu gostava de aproveitar esse bocadinho só para fazer um comentário. Que é o seguinte. Nós somos muito facilmente levados pela ideia de que quando algum de nós sofre uma injustiça qualquer, associarmos isso às profecias das perseguições, etc. Portanto, somos sempre a vítima santa contra a maldade dos outros, não é? E nós aqui vemos exatamente o reverso da medalha. É que nós vemos que a atitude de Elias, se fosse ao contrário, seria lida como um ato de perseguição, claro. Porque estão a ver, como é que nós podemos mudar, e até achamos tradicionalmente que a atitude de Elias foi uma atitude de coragem, portanto uma virtude, e afinal de contas não estava no plano de Deus, não é? E facilmente nós somos levados a esta injustiça, que é de quando é a nosso favor, nós julgamos de uma forma, quando é a favor dos outros, nós julgamos de outra forma. E isto é uma grande lição. É sempre o problema, problema humano de tentar racionalizar e encontrar as justificações para todas as coisas, mas em função de nós. Mas aqui surge, nesse caso, uma outra questão. Era ou não era com boas intenções que ele fez aquilo? Mas o resultado é desastroso. Mas a motivação dele era mostrar que Deus era poderoso. Mas como é que aquela carnificina viria mostrar mais poder do que aquilo que Deus já tinha mostrado Ele mesmo? Estão a perceber? Mas às vezes nós temos essa atitude em relação aos outros. Com boas atitudes, as nossas palavras, as nossas atitudes podem trazer mais peso, mais dor e agravar uma situação com as melhores das intenções e até com os melhores dos textos bíblicos. Quando às vezes o melhor é nos tornarmos o Shiva sentado, como na tradição judaica. A pessoa necessita que nós nos sentemos ao seu lado e chorar, nós choramos. A pessoa necessita que nós nos sentemos ao seu lado unicamente para escutar, nós escutamos. Ou se necessita que nós nos sentemos ao seu lado apenas em silêncio, é em silêncio que ficamos, mas isso é terrível. E foi o que aconteceu com Elias. Para ele, aquele silêncio que depois vem ali, não pode fazer outra coisa. Só que esse pico vai levá-lo a um pico oposto, um baixão. Ele, de fazer escalada, vai fazer espeleologia. E é aí que vem o que a irmã estava a dizer. Ele vai fugir. Vai fugir porquê? O que é que motiva essa fuga? Hã? Não sei se é a culpa. Eu penso que
Vocês compreendem o contraste mesmo que nós vamos encontrar na linha temporal da própria história. Ele vai fugir porque tem medo pela sua própria vida. Ele teme a vida. Por quem? Uma mulher, e não é por acaso que eu digo uma mulher, porque estamos a falar num contexto patriarcal, estão a perceber? E que faz-lhe ameaças a ele, o servo de Deus, que tinha acabado de matar não sei quantos 800 profetas de Baal. Estão a ver o encadeamento? É extremamente importante aqui para nós compreendermos onde a lição nos quer levar. E o medo dele era tão grande que diz-nos o texto que ele caminhou, fugiu durante quanto tempo? Ele fugiu um dia inteiro, sempre a caminhar, à distância de um dia inteiro que ele põe entre ele e Jezabel, de tal maneira que ele passa mesmo a fronteira. Depois vai haver mais tempo. Ele vai se esconder. Ele que tinha lutado em nome de Deus, agora vai se esconder. E é Deus que novamente, nessa tranquilidade e silêncio, vem ao seu encontro. E sabem o que é que me espanta aqui? É precisamente a atitude que Deus tem para com ele. E o conhecimento da parte de Deus, da psicologia humana e das necessidades humanas, mesmo físicas. E nós vamos ver esta mesma atitude que ele vai ter com Elias, a mesma atitude que Jesus vai ter no Novo Testamento. O que é que vai ser feito com Elias naquele momento? Um sermão? Eu não te tinha dito para tu fazeres aquilo? Tu é que provocaste a ira de Jezabel sobre ti? É isso que ele vai dizer? O que é que vai ser feito? Pão e água. Vai alimentá-lo para que ele tenha energia suficiente, recobro, para que tenha as condições de poder novamente retomar o seu espírito e o caminho de volta que ele tem que fazer. Sem dúvida nenhuma, a palavra é aquela que utilizou. Elias torna-se depressivo pelas próprias circunstâncias. É verdade que hoje é uma doença que está estudada, é alguma coisa que é bem conhecido. Noutros tempos era ligado a muitas outras coisas porque não se percebiam, mas tem efeitos devastadores naqueles que passam por isso. Pessoas extremamente capazes que perdem todas as suas faculdades de desfrutar da própria vida em situações profundas. E nós vemos que é isso que acontece com Elias. É precisamente nessa situação que ele se vai encontrar aqui. Mas é por isso também que o Senhor, ao vir a ele, vai trabalhar no conhecimento que tem do próprio homem e dar-lhe as condições de ele ultrapassar isso. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 4, demonstra claramente o estado em que ele chegou. Reparem, e esta frase de Elias quer dizer muita coisa do seu estado e da sua maneira de pensar. Quem lê? 1 de Reis 19, 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um vinho, e pediu ao seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Estão a ver bem este homem? Senhor, basta, eu já não consigo nem fugir mais.
Por isso, ponhamos o fim aqui. Porquê? É este porquê que para mim é um detalhe delicioso. Porquê? E este é um problema, muitas vezes, que passa de pais para filhos. Porquê? Olhem para o texto, não é para mim, vocês têm a resposta no texto. O que é que ele diz? Porquê é que ele quer pôr fim à vida? Porque não sou melhor do que os meus pais. Pais não é unicamente a noção dos progenitores diretos, o pai e mãe. É os antepassados, toda a história. É evidente. O peso de uma história de família, o peso da herança de um profeta em Israel. Ele sentia aquilo tudo como um falhanço tremendo, um falhanço enorme. E eu quando estudava a lição desta semana, eu pensava precisamente num outro homem de Deus que era Moisés. Vocês lembram-se de Moisés diante da sarça ardente? Que se aproximou, mas quando o Senhor lhe diz vai, ele diz, mas Senhor, eu não sou capaz, eu não sei falar, eu não tenho essas capacidades. O Senhor diz, mas porquê que tu estás a pôr sobre ti alguma coisa que o resultado é sobre mim? Tu és unicamente o instrumento. Lembram-se de Jonas? Já o estudamos também. A mesma coisa, quando ele vê que aquele povo não é destruído, ele sente-se ultrajado pelo próprio Deus de quem ele era instrumento. Aquilo que eu vos quero mostrar é que mesmo para um cristão devoto, com um relacionamento autêntico com Deus, nós não estamos incólumes aos problemas das consequências do próprio pecado e da sociedade na qual nós estamos inseridos. Mas isso não quer dizer que o Senhor não nos deixa armas para lutar contra isso, que nos encorajam. E vocês têm, na lição de quarta-feira, uma citação do livro Aos Pés de Cristo, na versão Caminho a Cristo, página 97, que diz assim: pode ser que não tenhamos fortes evidências nesse momento de que o nosso Redentor inclina o rosto sobre nós em compaixão e amor, mas é isso que acontece. Podemos não sentir o seu toque visível, mas a sua mão compassiva e amorosa está sobre nós. Mesmo como Elias, mesmo quando fugimos, o Senhor tende a sua mão para nos auxiliar e nos encorajar. Quantos de nós é que já nos sentimos psicologicamente exaustos, espiritualmente exaustos, mesmo pela pressão que nós bebemos à nossa volta pelos outros? A lição desta semana coloca estes dois episódios no quadro global do descanso que nós temos estado a ver. Então a pergunta é, onde é que aqui nós encontramos respostas nestas duas histórias, nestes dois exemplos, ao descanso em meio do sofrimento e da dor? Quais são as respostas que vocês retiraram? A primeira resposta que eu tirei é que Deus nunca está demasiadamente ocupado. Nem demasiado longe. Nós é que pomos essa distância entre nós e Ele. Absolutamente. Mais. Confiança. Sim, mais. Em que é que a confiança nos traz
nos leva à noção de descanso. O meu relacionamento com Deus não deve ser um pico, altos e baixos. O meu relacionamento com Deus deve ser estável, numa estabilidade que me vai dar esse repouso e essa confiança. Porque quando eu vou lá acima, tenho muita tendência de vir cá abaixo. E depois volto a vir cá acima outra vez. E Deus pede que eu permaneça com Ele. Se eu permanecer com Ele, eu conseguirei ter esse repouso, essa paz, essa calma que Ele me quer dar. Eu vou tentar não te contradizer, mas a vida, mesmo o teu coração e o meu, é feito de picos e de baixos, porque se for sempre assim, se tiver uma linha contínua, eu creio que há um problema. Nenhum paciente gosta de ver nos ecrãs no hospital uma linha contínua e um som contínuo. Tu tens razão, eu estou de acordo contigo na noção de estabilidade. Simplesmente, como eu dizia, nós estamos no meio de uma sociedade que vive na injustiça, nas consequências do pecado, e forçosamente nós vamos ter momentos altos e momentos baixos. Mas os momentos altos têm que ter esse selo de garantia de nos dizer, por muito baixo que eu lá esteja, o Senhor quer me puxar, é para cima, quer me dar a mão para me elevar. É por isso que aqui, enquanto nós aqui estivermos, a nossa vida vai ter altos e baixos. Essa tem sido a minha experiência pessoal. Mas quando ela vai um pouco abaixo, não quer dizer que ela tenha que ficar lá. Sim? Eu só consigo confiar em alguém que eu conheço. Né? Acho que uma das lições que se aprende aí é isso. Né? Quer dizer, a minha confiança em Deus vai de um Deus que eu conheço e me relaciono com Ele. E quando eu olho para a situação de Elias, e olho para mim também, né? Como ser humano, como pecador, nós temos uma facilidade muito grande de esquecer o que Deus fez para nós há pouco tempo atrás. Elias teve provas que Deus estava com ele, Deus fez milagres diante dos olhos dele. E o simples fato de uma ameaça de uma mulher não deixou ele assustado a ponto de ele fugir. Né? Tem todo um quadro de uma depressão, uma situação, né? Mas nós temos que entender que nós não podemos esquecer dos milagres que Deus tem feito na nossa vida. Quando nós olhamos para trás, nós entendemos que Deus nos socorre sempre. Nós temos que pedir que Deus nos ajude a nunca esquecer, né, das maravilhas que Ellen White tem uma frase extraordinária, referindo-se à igreja e que nos leva a ir. Nada temos a temer do futuro, a não ser que nos esqueçamos daquilo que Cristo fez no passado. A história, ela está aí por isso. É por isso, meus irmãos, que nós temos as Sagradas Escrituras e elas não são selecionadas nas histórias que nos são contadas. E vocês vão ao final do livro do Evangelho de São João e ele diz que muitas outras coisas poderiam ser contadas. A biografia de Cristo, ela é seletiva. Mas reparem que nada disso é feito unicamente a contar as histórias vencedores. O caso de Elias, o caso de David. Ele não nos conta unicamente o que eles venceram, o que foi extraordinário. A história não fica pela situação da derrota de Baal. Ele mostra que logo a seguir ele fez montes de asneiras. Porque é a vida. Mas aquilo que para mim aqui é importante e do que o irmão está a dizer, muita gente conhece a Deus. O problema é que há um conhecimento teórico exterior do outro, mas nós temos necessidade de conhecer a Deus
no meu próprio relacionamento e no meu próprio, na minha própria intimidade com Ele, na experiência de um passo e outro, como um tijolo que constrói um muro, uma casa, e que constrói a minha vida. Esse relacionamento que leva a isso. Não é como alguém que eu conheço e que trabalha não muito longe de mim, que para provar que conhece muita gente, mostra-me os cartões de visita. E a sorrir no meu escritório, eu mostrava-lhe o cartão de visita de François Hollande e de Macron, os dois últimos presidentes da França, e eu dizia, mas isto não quer dizer que eu os conheça, quer dizer que eu estive com eles. Percebem a diferença? A constância que tu falavas é uma necessidade nesse relacionamento para que ele seja profundo e não seja apenas teórico. Nós temos uma capacidade de discutir sobre Jesus, mas não é a mesma coisa de testemunhar do relacionamento com Ele. É aqui que eu gostaria que nós pudéssemos, porque é isso que nos vai dar esse descanso. Se eu sei hoje que Ele me ajudou ontem e me vai ajudar amanhã, eu hoje posso estar bem mais tranquilo. A acompanhar alguém no leito de dor e de morte, um sábado à tarde, esse irmão dizia-me: Ruben, eu estou em paz com o Senhor, a minha vida está nas suas mãos. E para mim foi um testemunho, um exemplo, sabem porquê? Porque no dia seguinte, quando eu fui contactado pela enfermeira para dizer que ele tinha dado o último suspiro, ela dizia-me, ele estava tão tranquilo que nós nem demos por ela, nem pudemos pôr uma hora exata na certidão. Estão a perceber o porquê de um exemplo quase negativo? O que eu tirei da lição de hoje foi que, tendo a nossa vida como base Deus, e continuando na nossa perseverança, amor ao próximo e fé, mesmo que vamos lá embaixo e a nossa fé continue, Deus pode nos resgatar e nos colocar novamente no patamar onde devíamos estar. Estamos quase na hora para terminar e eu gostaria unicamente de ler na parte de sexta-feira a citação do livro de Mensagens Escolhidas, que aí está. Continuem a olhar para Jesus, fazendo com fé orações silenciosas, apoderando-se da força de Deus, quer tenham manifestos sentimentos, quer não. Avancem resolutos, como se cada uma das vossas orações feitas tivessem sido acolhidas pelo trono de Deus e atendidas por aquele cujas promessas não falham nunca. Prossigam no caminho, cantando e salmodiando a Deus em vosso coração, mesmo quando oprimidos por uma sensação de peso e tristeza. Digo-lhes, como alguém que sabe, virá a luz, a alegria será nosso quinhão, e as névoas e nuvens serão espancadas. E passamos do poder opressor das sombras e trevas para a clara luz da sua presença. Meus queridos irmãos, se não se lembrarem de mais nada daqui a algum tempo desta lição, lembrem-se do Salmo 27. Luz, salvação e fortaleza. O Senhor, Ele permanece a luz, a salvação e a fortaleza, seja na dor física, seja na dor psicológica, seja no
esgotamento espiritual também. Experimentem, vivam. Não será sempre fácil, não será sempre um mar de rosas, mas o deleite e o perfume da presença do Senhor vos acompanhará e vos ganhará cada dia.